E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica, esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Nessa aula, sim, pessoal, nós vamos entender o comportamento de uma reta no gráfico. Nós vamos conhecer os tipos de funções. Existe a função que é a função constante, a função linear, a função identidade. É importante a gente bater o olho e identificar uma função, porque através do gráfico, através do comportamento da reta, a gente sabe identificar que tipo de função e como é a função, como é a fórmula da função, batendo o olho e a gente vendo o gráfico. Então nessa aula a gente vai ver essa teoria e na sequência nós vamos fazer os exercícios, beleza? Bora lá! A primeira função que a gente vai ver aqui, turma, é a função constante. Fala o seguinte, ó, recebe o nome de função constante quando cada elemento de x pertencente aos reais associa-se sempre ao mesmo elemento c pertencente também aos reais. Como assim? Independente do valor de x, o valor da nossa reta ou da nossa constante, ó, vai ser sempre o mesmo, ó, independente do valor de x. Por isso que ela é uma função constante. Independente do valor de x aqui, ó, ela sempre vai ser c. C é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, eu coloquei ali, ó, é o x0, yc. Por que x0? Porque ele está nessa direção aqui, ó, do zero. Então, ó, esse ponto aqui vai ser o x0 e o y vai ser o c. Que o y nada mais é que esse comprimento aqui, ó. Tá bom? Bom, no eixo y, né? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Ele falou que y é igual a 3 ou f de x igual a 3. Tanto faz, né? Bom, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, essa distância aqui, ó, é 1, como se fosse 1 aqui. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Como ele está em cima do eixo y, o c vale 0. Então esse ponto aqui é 0 e 3. Então y é igual a 3. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha x igual a 2. Se eu subir aqui, ó, independente do valor de x, isso aqui sempre vai ser 3. Ó. Aqui, ó, um outro valor aqui para x, 10. O meu y, essa reta, vai continuar sendo constante, vai continuar sendo 3. Isso aqui a gente vê muito em física, galera. Por exemplo, vamos supor que essa grandeza aqui seja tempo. Ó, x seja uma grandeza tempo. E aqui seja velocidade. Velocidade em metros por segundo. Tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que a minha velocidade aqui seja 3 metros por segundo. O que ele está falando é o seguinte, ó, que no tempo, vamos supor aí 2 segundos, em 2 segundos, a velocidade dele é 3 metros por segundo. E lá no 10 segundos, a velocidade ainda continuou 3 metros por segundo. Ok? Vamos supor que eu joguei um objeto para cima. No tempo 2 segundos, a velocidade era 3 metros por segundo. Quando deu 10 segundos, a velocidade ainda continuou 3 metros por segundo. Isso é só um exemplo, tá, galera? Por isso, o nome dessa função é a função constante. Aqui o outro exemplo, ó. Meu eixo x está aqui, ó. Aqui é 0 e aqui é o menos 1.
Então o x vale 0, o y menos 1. Está aqui, ó. Essa é a função constante. Beleza? Em que o valor de x, independente dele, a minha função sempre vai ser a mesma. O y sempre vai ser o mesmo. Tá legal? Beleza, galera? Vamos para a próxima? Vem comigo. Uma outra função muito conhecida é a função identidade. Ela recebe o nome função identidade quando cada elemento de x, pertencente aos reais, associa-se ao y, sendo x igual a y, ou f de x igual a y. Como assim? Por exemplo, ó, se o meu x vale 1, x não é igual a y, meu y consequentemente vai ser 1. Se o meu x é 0, y vai ser 0. Se x vale 2, meu y vai valer 2. Se o x aqui vale menos 1, o y vale menos 1. Se o x aqui ó, vale menos 2, meu y também vai valer menos 2. Consequentemente, o par ordenado sempre vai ser igual, né? Por exemplo, esse aqui onde eu coloquei o pontinho aqui, ó. O par ordenado dele vai ser o quê? 1 e 1. Sempre vai ser igual, ó. O outro foi 2 e 2. O outro aqui, ó, foi menos 1 e menos 1. Esse aqui, ó, foi menos 2, x menos 2, y menos 2. Então, para ordenado sempre vai ser igual. A função ela é escrita dessa forma, ó, f de x igual a x. Lembrando que esse aqui, ó, esse aqui é como se tivesse um a aqui, ó, uma constante. Só que essa constante na função identidade sempre vai ser 1. Tá legal? Só que a gente não coloca esse 1 aqui, 1x, não faz sentido. A gente fala simplesmente f de x igual a x. Olha a observação. O gráfico de uma função identidade é uma reta que contém as bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante, ó, primeiro e terceiro quadrante, segundo e quarto quadrante. Ou seja, poderia passar uma outra reta aqui, ó, chamando ela de bissetriz. O que é uma reta bissetriz? É aquela que vai cortar esse ângulo aqui, ó, ao meio. Ó. Então, por consequência, essa função aqui, identidade, eu sei que esse ângulo mede 90 graus. Então, cada ângulo desse aqui vai medir 45 graus. Tá bom? Vou até colocar aqui, ó, 45 graus. Então, esse aqui também vai medir 45 graus. E isso para uma função identidade. Tá ok, galera? Já vi muito exercício, muita prova, muita questão de concurso, falando que o gráfico é uma função identidade. Só dele falar que a função é identidade, você já sabe que essa reta é uma bissetriz que passa pela origem. Então é importantíssimo você conhecer o nome da função. Tá legal? Vem comigo que tem mais. Olha só, a função linear recebe o nome de função linear a reta que passa pela origem, então ela necessariamente vai passar pela origem, e cada elemento de x associa-se ao elemento ax, sendo o a diferente de zero, ou seja, f de x é igual a x. Esse a aqui eu já comentei com vocês em algumas aulas anteriores, que é chamado de constante. O que vai variar é o valor de x. Aqui a reta aqui, ó. Essa reta aqui é uma função f de x ou y igual a x. O nome desse a é uma né? É uma constante. Esse a é uma constante, ou seja, ele não vai variar na função. O que vai variar são os valores de x. Por exemplo, olha essa função aqui, ó. Quem é meu a? Meu a é o menos 2, ó. Esse aqui é o a, ó. É o azinho aqui, ó. Ele é constante, o que vai variar é o x. Por exemplo, se eu der f de 1, f de 0, vai. F de 0, o que vai acontecer? Menos 2 vezes 0 vai dar o quê? 0.
Então, ó, o meu x0, quando eu falo f de 0, é porque o x vale 0 e o y vale... Encontrei 0. Então tá aqui, ó, esse ponto. Ó. Depois, se o meu x for 1, f de 1, o que vai acontecer? 2 vezes 1, que dá o quê? 2. Então, para x igual a 1, ó, x igual a 1, eu vou ter um y igual a quanto? Ah, desculpa, aqui é menos, ó. Menos 2, né? Então, para x igual a 1, y menos 2. Lembrando que uma função linear, essa função linear aqui, com f de x igual a ax, ela vai passar necessariamente pela origem. Tá ok? A gente vai falar mais sobre função linear na próxima aula nossa, ok, pessoal? Mas por enquanto, entendo que a função linear nossa é y igual a x. Beleza? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Se o meu x for 0, o que vai acontecer? 2 vezes 0, que vai dar 0. Então passa pela origem, ó. Ela sempre vai passar pela origem. Porque eu dei x0 e encontrei y0. Olha o x1 lá, ó. F de 1. F de 1 vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, ó. Para x igual a 1, ó, x igual a 1, meu y vai valer 2. A minha maquinazinha, lembra? Entra com 2, entra com 1, ela faz a transformação, que é a função, e sai o 2 aqui, ó. Beleza? Essa é a função linear. Ela necessariamente passa pela origem. Tá ok, galera? Vamos lá, vem comigo. Bom, vamos fixar o que a gente viu até agora? Determine o gráfico de cada função abaixo. Ó. F de x igual a menos 5. A gente viu que f de x, quando a gente tem um valor aqui, ó, não tem variável x. Ó. Aqui não tem variável x. Só tem um valor, tem uma constante. Essa constante aqui no caso é menos 5. Então, ó, considerando cada quadradinho uma unidade, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá aqui, ó. Então meu gráfico vai fazer isso aqui, ó. Vai ser uma reta, ó. Tá aí, ó. Esse gráfico é a função constante f de x igual a menos 5. E f de x igual a x, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que essa função é a função identidade? Se eu tenho f de 0, ó, f de 0, então x vale 0, então vai dar 0. Então x0, y0. Tá aqui, ó. Se for f de menos 1, se for menos 1 aqui, ó, o que está acontecendo aqui vem para cá, ó, reflete aqui. F de menos 1 é menos 1, ó. Então, y menos 1, aqui, ó, x menos 1, eu vou ter y menos 1, ó, tá aqui, ó. Uma outra observação importantíssima para vocês, galera. Para eu definir uma reta, ó, grava essa observação. Eu vou falar mais para frente sobre ela, mas já vou adiantar para vocês. Para eu ter o gráfico de uma função do primeiro grau, basta eu ter apenas 2 pontos. Eu tendo 2 pontos, eu consigo definir a reta da função. Tá ok? Por exemplo, ó, que eu já consigo definir minha reta, ó. Aqui é a minha reta aqui, ó. Tá aí, ó. Essa é a reta da função identidade f de x igual a x. Beleza? Vamos para outra? Olha essa função aqui, pessoal. F de x igual a menos 1 sobre 2x. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, esse menos 1 sobre 2 é a nossa constante. É aquele azinho que eu falei para vocês, ó. Essa função aqui é uma função desse formato aqui, ó. A forma generalizada dela é essa daqui, ó. Onde o que varia é o x e o a é a nossa constante. Tá ok? Mais pra frente a gente vai dar nome a esse a aqui também, tá legal? Mas por enquanto entende que ele é uma constante. E essa constante vale menos 1 sobre 2. Por exemplo, ó, se eu der f de 0, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 0. Ok, o x vale 0. Menos 1 sobre 2 vezes 0 dá 0, galera.
Então, quem vai ser o meu ponto? Vai ser x0 e y0. x0 e y0 é a origem, tá ok? Vamos supor que eu tenho f de x, olha lá, menos 2. Por que eu estou colocando menos 2? Você pode colocar qualquer valor, pessoal. Lembra que eu falei aqui, ó, quando eu dei esse exemplo, que dados 2 pontos eu já consigo definir uma reta? Eu consigo definir uma reta dado 2 pontos, tá ok? Então, ó, menos 2, menos 1 sobre 2, desculpa. Aqui, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, vezes menos 2. O que vai acontecer aqui, ó? Menos vezes menos vai dar mais, então o resultado é positivo. 1 vezes 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. O que ele está falando aqui, ó? Vamos supor que aqui seja o menos 2, ó. E o meu y foi 1. Coloca 1 aqui, ó. 1. Unindo aqui esses dois pontos. Aqui, ó. Dados 2 pontos, eu tenho uma reta, ó. Então vou unir nesses 2 pontos aqui, ó. Aqui, ó. Eu já tenho a nossa reta, ó. Tá aí, ó. Dados 2 pontos, a gente tem a nossa reta. Que não tá nada reto, né? Beleza, pessoal? Tranquilidade? Pessoal, olha esse exemplo aqui, que inclusive cai muito em concursos. Olha o que ele fala. Determine a função do gráfico abaixo que passa pela sua origem O. A origem, a gente sabe que o ponto da origem, que ele chamou de ponto O, é 0 e 0. Então tá aqui, ó, a origem aqui, ó, 0, 0. E também ele passa por o ponto x valendo 100 e o y valendo 5. Pessoal, essa função aqui, ó, como ela passa pela origem, eu sei que a minha função, essa função aqui é uma função linear. E ela é escrita da seguinte maneira: f de x igual a x. Ou simplesmente y igual a x. Quanto que esse ponto aqui, ó, eu tenho esse ponto em que o meu x vale 100 e meu y vale quanto? 5. Eu simplesmente vou pegar esses valores do ponto e substituir na minha função. Meu y não vale 5, então tá aqui, ó. Lembrando que o ponto, o par ordenado sempre é escrito da seguinte forma: primeiro o x, depois o y. Nós já vimos isso. Mas só relembrando. Bom, meu y vale quanto? Meu y vale 5. Igual, o a é o que eu estou buscando, e o meu x vale quanto? 100. Olha, isso aqui é uma equação, galera. Uma equação do primeiro grau. O 100 não está multiplicando? Vai passar para cá o quê? Dividindo. Então eu tenho 5 sobre 100 igual. Quem ficou lá sozinho do outro lado? O A. Isso aqui dá para simplificar tudo por 5, ó. Simplificando por 5. Então o meu A vai ser igual. 5 dividido por 5 dá 1. Sobre 100 dividido por 5 dá 20. Esse é o valor de A. Mas ele não pediu para determinar A. Ele pediu para achar quem? A função. Quem é minha função? Y não é igual a x. Agora eu tenho A. Então minha função, minha lei de correspondência vai ser 1/20 x. Tá aí, ó. É isso aqui que ele queria, ó. 1/20 x. Prontinho, ó. Essa é a função que a gente estava procurando. Porque com a função, galera, eu consigo determinar os outros valores. Por exemplo, qual é o valor de y quando o meu x passa por 20, por exemplo. Vamos supor que aqui seja 20, ó. 20. Ó, eu vou ter um valor de y para essa reta, não vou ter? Aqui, ó. Eu vou ter um valor de y, ó. Quem é meu y se o meu x for 20? É só substituir aqui, ó. Só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Quem é meu y? Ora,
X não vale 20? 20 vezes 1, 20. 20 dividido por 20 dá 1. Então, meu x para 20, eu vou ter y igual a 1. Aqui, ó. Y vai ser igual a 1. Beleza, pessoal? Foi só um exemplo aqui, ó. Foi só um exemplo isso, tá? Para x igual a 20, substituindo aqui, ó, 1 vezes 20, 20. Dividido por 20 dá 1. Então, meu y vai ser igual a 1. Beleza? Tranquilidade, galera? Bola para frente. Olha, uma questão molezinha, galera, que caiu no Instituto Federal de São Paulo em 2016. Questão 14. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada, que ele chamou de X, ou seja, o eixo X, e o valor total a ser pago, Y, ou seja, eixo Y, para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades, então alguém pretende comprar essa quantidade aqui, ó, 2.350 unidades deste produto para revender, pagará nessa compra o valor total de... Aí deu as opções aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Vamos interpretar o nosso gráfico aqui, ó. Se você comprar 0, você vai pagar 0. Porém, se você comprar 4 unidades, você vai pagar R$2. Se eu comprar 4 unidades, eu vou pagar R$2. Ok? Bom, então vamos lá. Galera, se ele está passando pela origem, esse gráfico necessariamente é uma função dessa forma. F de x é igual a x. Beleza? Ou, gosto muito de falar, bater nessa tecla com vocês aqui, ó, falar f de x igual a x é a mesma coisa que y igual a x. Esse ponto aqui, ó, o meu x vale 4 e o meu y vale 2. Então vou substituir aqui na forma para encontrar a nossa constante. Porque se eu encontrar a constante, eu vou pegar esse valor aqui, ó, tendo a minha constante, eu vou ter minha função. Se eu tenho a função, eu consigo encontrar o valor de y se eu tenho x. Mas vamos lá. Meu y vale 2, igual a meu x vale 4. Tá aqui, ó, x vale 4. O 4 está multiplicando, passa dividindo, né? 2 sobre 4 é igual a... Posso simplificar por 2. Daqui eu tiro que o a é igual a 1 sobre 2. Então, quem é a minha função? Y é igual a... Quem é meu a? 1 sobre 2. X. Essa é a minha função. Mas ó, ele falou o seguinte, um comerciante pretende comprar 2.350 unidades. A gente viu que unidades, essas unidades estão no eixo X. Então 2.350, lá para frente quando ele andar aqui, ó, ele vai continuar esse gráfico aqui, ó. Quando ele comprar 2.350 unidades, qual vai ser o valor de Y? É isso que ele está querendo saber, ó. Qual vai ser o meu valor de Y? Ora, substituindo aqui, ó, meu y, fazer aqui mesmo, y vai ser igual a 1 sobre 2, isso aqui está multiplicando, né? Multiplicando quem? 2.350. Escrever isso aqui é escrever isso aqui, pessoal, y, 1 vezes 2.350, né? Aqui, ó, 2.350 dividido por 2. Se você for fazer essa conta aí, seu y vai dar... Em qual unidade está aqui? Está em reais, né? Está em reais. Então, meu y vai ser... Continuando aqui embaixo, ó. Meu y vai ser... Se eu fizesse a divisão, eu vou achar isso aqui, ó. 1.175 reais. Tá aí, ó. Inclusive, já fiz exercício assim com vocês.
Beleza, galera? Tranquilidade? Olha só, questão molezinha que caiu no Instituto Federal de São Paulo em 2016. Beleza, galera? Na próxima aula a gente vai continuar nessa pegada de funções aí. O conteúdo vai estendendo, o conhecimento vai estendendo. A gente vai utilizar tudo que a gente, todo o conhecimento que a gente adquiriu até aqui, vai utilizar esse conhecimento para estender mais ainda os conhecimentos que vêm pela frente aí. Beleza? Fiquem com Deus. Partiu sucesso. Fui!